Olá! Vamos iniciar aqui mais uma live do meio-dia. E essa live é muito especial porque vem de um questionamento de vocês. Vou avisar aqui as meninas. Vou esperar para chamar todo mundo junto, para depois não ficar ninguém de fora. Ai, que delícia, gente, que delícia. Então, o que motivou a gente a decidir fazer essa live foi mesmo perceber como isso era uma questão comum pra gente, né? Que é para todo mundo. Então, é muito legal a gente falar sobre como lidar com a insegurança. Bem-vinda, minhas amigas. Que delícia. A Dali entrou? Ah, a Dali entrou. Entrei, consegui. O destino quis. Acho que eu também. Eu tava sentindo que você queria estar aqui, amiga. Não foi? Na hora que chegou a mensagem aqui pra mim, a paciente cancelou. Falei, opa! Não põe ninguém nesse horário, então. Tô ocupada. Tô ocupada. Isso aí, deu certo, ainda bem. Super deu. Oi, Anaísa, Sueli, Alex, Gustavo. Que delícia. A Mari tá aqui com a gente. Aline. Que gostoso. Léo. Muito bom. Tenho certeza que essa live de hoje vai ajudar muita gente, inclusive nós mesmas, né, gente? Com certeza. Vamos fazer uma confraria aqui, uma terapia online. Uma terapia de grupo. Adoro. Para falar disso, falar de insegurança, vocês sentem? Vocês se sentem inseguras? Super. Às vezes, depende do assunto. Super me sinto Eu também em várias sinto. situações. Em muitas situações também me sinto. Bastante. Em várias Principalmente fases do ciclo. Exatamente. Isso também é super importante. Principalmente às vezes quando a gente vai lidar com um desafio novo, ou uma situação nova que surge, que você ainda, tipo, tá sendo convidada a treinar uma habilidade que às vezes você não tem, tipo, lembrar de algum curso, alguma coisa que você fez, alguma prática que você tenha, né, adquirido e, caramba, chegou a hora de fazer isso, mas será que eu faço? Será que eu dou conta? Né? Então, isso, às vezes, isso comigo acontece muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que a insegurança faz parte do ser humano, não tem como. Normalmente tudo aquilo que é desconhecido gera insegurança, porque a gente não tem uma referência anterior de como lidar com o assunto. Então, quando vem aí o desafio de qualquer coisa nova na área da vida, né? A gente fica insegura porque não tem uma referência e você não sabe se aquela decisão, aquele caminho que você está indo, a forma como você está fazendo é a forma ideal, que vai trazer um bom resultado, né? Então, partindo desse princípio, creio que todo mundo sente em alguma área. Claro que aquelas áreas da vida que a gente já treinou mais, já fez mais, você tende a ter menos insegurança, né? Mas é natural ter. É natural, mas ela não pode ser um impeditivo, né? Se essa insegurança ela passa a te paralisar e a te deixar muito envolvido ali nas ruminações mentais de incapacidade, aí essa insegurança ela começa a ter características negativas. É um problema. Se torna um problema e que de fato faz com que você não dê o próximo passo para avançar, né? Porque tem pessoas que vão lidar ali de forma rápida, né? Vem, bate aquele medinho, né? Aquela insegurança e ela mesmo já automaticamente já por questões constitucionais, né? Também pelas questões de cultura, crença e, enfim, características pessoais, ela acaba lidando rapidamente ali com aquilo, parará, e aí avança. Tem pessoas que não, que vão demorar um pouco mais, né? E acabam sofrendo tanto com aquilo que elas meio que fixam o pensamento, né? Ficam com pensamentos fixos naquilo e acabam não enxergando, meio que cega, vela, né?
o que está ao redor, todas as possibilidades que estão ao redor e todas as oportunidades que estão ali, porque ela está agarrada ali naquele pensamento fixo da insegurança, né? Então, é essa a ideia que a gente trouxe aqui nessa conversa de hoje, para que quem aí, né, a gente escuta isso muito, né, meninas, lá no nosso direct do Instagram, inclusive uma das grandes molas de validação do método Reinvente é porque nós ajudamos os profissionais, os colegas, a vencer essa insegurança, a vencer essa falta de ancoramento na sua capacidade, por vários motivos. Então, isso valida o método. Essa justificativa faz com que a gente explique a existência do Reinvente. Porque a gente sabe que antes da pandemia a gente já lidava com questões relacionadas a essas, a gente escutava muito, como é que você consegue? Me dá uma dica. Compartilha comigo aí como que você lida, né, com isso, porque a gente, né, vê você avançando tanto. Então, com a pandemia isso piorou, em função de vários sentimentos aí, vocês falaram aí sobre medo, né, a gente está falando sobre insegurança, medo, mas esses sentimentos, eles conversam sobre outros, né, então a gente tem os pânicos, a gente tem as ansiedades, a gente tem as preocupações, e aí quando isso trava a sua vida, e é por isso que o Reinvente existe, a gente percebe claramente que essa pessoa está precisando de ajuda, e provavelmente o grupo ajuda, né? Estar em grupo ajuda. E que ela precisa tomar uma decisão, uma conduta para que ela consiga avançar, né? Eu estava até vendo uma música, meninas, para eu dar voz ao Dália aí, que eu sei que ela vai render. Síndrome de Peter Pan. Vocês já ouviram falar dessa síndrome de Peter Pan? Eu vou fazer um post sobre essa síndrome, que é a síndrome de medo de crescer. Isso. Eu tenho medo de crescer, então eu tenho síndrome do Peter Pan. Vou fazer esse post e vou colocar no Reinvente. Massa, muito vou bom. Adorar já. Agora, olha só que coisa interessante, né? Como a Roberta colocou, insegurança é uma coisa que todo mundo tem, que todos nós temos, né? E você trouxe um outro ponto, que é a insegurança, ela também a gente tem que ter cuidado para que ela não nos paralise. Então, é uma coisa que, teoricamente, ela é um pouco incoerente, não é? Uma coisa que eu tenho e que ela me paralisa. Então, assim, isso é bom, isso é ruim, né? Como é que a gente lida com isso? Então, eu tenho uma pergunta para lançar aqui para vocês, por exemplo. Quando é que a insegurança é capaz de me paralisar? Se é uma coisa que eu tenho, se teoricamente ela é algo natural e bom, insegurança também é algo bom, não é ruim sempre. Então, quando é que ela é capaz de me paralisar? Quando acontece o quê? Quando eu acredito na minha incapacidade. Quando eu não aceito a minha insegurança. Quando eu não aceito a minha insegurança, eu quero negar que ela existe, negar que ela é boa, e eu nego aprender com ela. E aí eu fico negando, tentando esconder isso por trás de outros mecanismos, que é a perfeição, as pessoas estão reparando em mim, a comparação, né, negligenciar os meus atributos bons, né, o que eu tenho, já o que eu consegui até aqui, né, a minha cobrança. Então, quando a gente nega algo, né, ou renega, ou não acolhe aquilo que um sentimento está trazendo de informação e de mensagem, eu acabo desenvolvendo outros comportamentos e sentimentos que vão começar a minar toda a fonte de oportunidade de aprendizado que aquela sensação, aquele sentimento nato e positivo me proporciona. Então, quando a gente olha para a insegurança como uma oportunidade, quando eu me sinto inseguro, o que é que eu quero fazer? Ela vai ser positiva quando eu olho para ela e aprendo sobre mim com ela. Então, o que é que eu posso fazer com essa insegurança? O que está me faltando? Né? O que me falta? É conhecimento técnico? É confiar na minha história? É um trauma do passado, de que eu fracassei nesse ponto? Né? De que eu não consegui evoluir? Uma cobrança que eu tenho de dar resultado? O que está fazendo essa minha insegurança, né, não fluir? O que eu aprendo com ela? O que eu aprendo com ela? Porque como a gente colocou, todos nós temos insegurança, desde o profissional super mega top,
que faz isso há 35 anos, como aquele profissional que está começando agora, vislumbrando o que é que eu vou fazer da vida, né? Uhul, vou entrar nessa carreira. Que medo. Tô aprendendo uma coisa nova. Caramba, será que eu vou dar conta? Inclusive a gente que faz isso por muito tempo, né? A gente olha para essa insegurança e fala muitas vezes, numa situação às vezes até corriqueira, você pega um desafio um pouquinho maior, você fala, caramba, cara, eu vi isso em algum lugar, peraí, será que eu vou dar conta? Deixa eu correr atrás disso aqui. É isso que diferencia muitas vezes aquela sensação de que eu sou uma farsa, de que eu sou uma impostora, né? Porque fica parecendo que eu sou a tal, que eu não tenho segurança nenhuma, e por dentro eu tô só o frangalho, morrendo de medo. Então, quando eu dou espaço para a insegurança se transformar em medo, né? Porque ela tem essa base, mas é o medo quando ele se sobressai, né? A minha oportunidade de aprender com a minha insegurança, aí sim eu fico paralisada. A minha necessidade de controlar o futuro, de controlar os meus atos, é que faz com que eu fique paralisada. Porque essa certeza eu nunca vou ter. Então, já que eu não tenho a certeza, eu nem vou. E aí, olha que legal, tem umas coisas muito legais que a Dali falou que eu gostaria de comentar, né? Porque a Dali traz uns insights maravilhosos, né? Aí você fica aqui, nossa, tem isso também. Então, ela citou aí a questão da comparação, né? Uma das queixas que a gente vê maiores, assim, dos nossos alunos e também de quem segue a gente aqui no Instagram, é sempre assim... então, quando eu olho o Instagram do fulano, ele tá tão bem elaborado, né? Ou quando eu vejo fulano falando sobre tal assunto, eu me sinto tão despreparada. E aí você falou outra coisa também, que às vezes a pessoa já tem 35 anos de história e tem insegurança, e a que tá chegando também tem insegurança. Só que a gente, nessa loucura de comparação, né, a gente não percebe que muitas vezes esse profissional que tem 35 anos no trabalho dele, ele também está inseguro. E a gente está ali se comparando com ele. Eu gosto de um termo que é bem do Instagram, que é quem vê close não vê corre. É ótimo isso. Porque, assim, quando a pessoa se expõe, quando a pessoa está na rede social, ou quando ela está falando sobre um assunto que ela domina, não quer dizer que ela domine igualmente todos os assuntos que estão por dentro da medicina chinesa, né? Mesmo um profissional com muita experiência. Né? E a gente vê isso muito claramente no nosso dia a dia, né? A gente falou sobre isso em algumas lives, sobre essa definição de nicho, dessa possibilidade de a gente se especializar mesmo em uma área. Isso trata sobre isso, porque a gente não precisa saber de tudo, né? Então, quando a gente olha cada nuance dessa, a gente percebe assim que todo mundo tem as suas dificuldades, a gente respeita as dificuldades do outro, e com isso a gente também olha para as nossas dificuldades e fala, pera, né? Esse profissional aí também tem 35 anos de história, ele faz muito bem o que ele faz, mas ele também tem as inseguranças dele. E isso também deve ser um balizador para a gente pensar, gente, eu sou humano, eu não tenho que ser perfeito, né? Eu não tenho que estar na minha mídia social bem todos os dias, eu não tenho que dominar todos os assuntos, eu tenho que saber fazer bem o que está ali na minha essência, né? Saber bem fazer alguma coisa que eu goste, que eu domine ali. Então, eu acho que isso é muito libertador quando a gente entende isso, de que todo mundo sofre de insegurança, todo mundo sofre de ansiedade, todo mundo tem síndrome do impostor. Em alguns momentos a gente tem a síndrome do Peter Pan, a gente não quer crescer, a gente quer ficar ali naquele... Todo mundo vai ter nessas nuances. A gente é uma pitadinha de tudo isso. E isso deixa a gente tão livre, né? Exatamente. E eu acho que por detrás de tudo o que a gente está falando aqui, a gente pode traduzir isso num sentimento, se a gente for usar os sentimentos básicos, né, do ser humano, o que traduz tudo isso é o medo. Isso. É o medo que está por trás da insegurança, de não querer crescer, de não querer assumir locais fora da zona de conforto. Isso tudo por trás é o medo. E o medo faz parte de nós, e como a Dali comentou, ele tem o seu valor, porque é ele que dá o freio, né? A gente, diante dos desafios da vida, quando sente medo, a gente para pensar e avaliar se vale a pena continuar, se aquele é um caminho seguro. Então, nesse sentido, é muito positivo o medo, e aí leia-se insegurança. Agora, o que não podemos é deixar que ele sempre barre, porque aí a gente pode ir para um outro lugar que é a autossabotagem. Eu sei que aquele caminho vai me levar para um lugar melhor, eu expor o meu conhecimento vai me fazer crescer, vai me fazer ajudar mais pessoas, porém,
Porque eu tenho medo, eu não vou. E aí, quando eu não vou, eu deixo de me desenvolver e deixo de ser contribuição. E daqui a pouco a gente vai falar de estratégias aqui para superar isso. Eu tenho umas aqui em mente. Mas eu acho que é isso que é importante. A gente primeiro entender que realmente é base para tudo do ser humano. Então, sendo ser humano, já vamos começar a ter essa clareza de que todo mundo de fato sente medo, insegurança em algum momento ou em alguma área da vida. Então, a questão é como dar o passo, como enfrentar isso e não deixar te paralisar. A gente pode falar um pouco sobre isso hoje também, estratégias do que fazer, então, para não deixar que seja algo que nos boicote, especialmente aqui na área profissional, que é o que a gente está dando uma ênfase aqui, que é para esse trabalho da medicina chinesa, né? Mas eu queria perguntar para a Dali antes, eu queria que ela rendesse mais, porque nem todas as pessoas conseguem identificar que elas estão com esse processo de insegurança. A Dali tocou no assunto, a Aline reforçou, a Roberta colocou mais umas, eu gosto dessas listas, né, para a gente fazer com que a pessoa reflita. Por exemplo, comparação, quando eu me comparo com o outro, eu estou refletindo uma insegurança. Autossabotagem, e a gente também poderia entrar na autossabotagem, também na lista lá, como desconfiar que eu tenho insegurança, né? Porque essas coisas podem ser conscientes ou inconscientes. Às vezes a gente, na comparação, a gente está manifestando uma insegurança, mas isso não é consciente para mim. E aí eu preciso ganhar consciência, que é o autoconhecimento, né? Então, tudo bate mesmo nessa tecla do autoconhecimento. Como a Dali falou, que a gente precisa aprender sobre esse sentimento e essas questões que tem a ver com a autossabotagem, que tem a ver com questões mentais, claro, mas são freios inconscientes que a pessoa... São as travas, né? Ela vai colocando aquele tanto de trava para não crescer. E aí, absolutamente, a gente deve ter outras questões, né, Dali? Por exemplo, eu listei aqui comparação, autossabotagem, mas o que mais a pessoa que está nos escutando, antes da gente entrar nas estratégias, pode manifestar, já que ela tem algo a aprender com isso, sobre o estado de se sentir incapaz, de se sentir pequena, né? De se sentir insegura, porque algumas são conscientes, outras nem tanto, né? Isso. Eu até Então, tenho assim, dificuldade de responder a sua pergunta. Vocês são inseguras? Eu digo, será que eu sou? será que eu Peraí, não sou? sei. Né? Exatamente. Às vezes a gente até acha que não, e às vezes quando a gente não se depara com a insegurança, muitas vezes, a gente começa a entrar num outro movimento que é o de buscar mais, ou então de se cobrar e se culpar. Entende? E às vezes nem passa pela nossa cabeça que foi o processo da insegurança ali inicial. Então, começa um processo de autocobrança incrível. Então, assim, quando a gente está nesse processo de descobrir se a nossa insegurança é algo que, né, está nos paralisando, que nos leva à autossabotagem, uma coisa que a gente precisa observar é a nossa forma de pensar. A nossa forma de analisar o contexto, a vida de uma forma geral, porque a insegurança, gente, ela se propaga para todas as áreas da vida. Às vezes você se acha um pouquinho mais seguro aqui numa questão profissional, mas às vezes lá na questão relacional você está super insegura. Mas é porque aqui você já conseguiu construir um avatar que te mantém numa posição tranquila. É isso. Mas tem uma insegurança aqui, que é gerada por perfeccionismo, gerado por autocobrança, a gente tem que ficar ligado nisso. Então, a insegurança, ela pulveriza, assim como a culpa, ela adora entrar igual uma fumaça. Não existe lugar que fumaça não entre. Não existe. Fumaça entra. Então, a gente precisa começar a prestar atenção na forma como a gente pensa sobre as coisas. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, de falar para vocês, para observarem, é quais são os critérios que vocês utilizam para olhar para determinada situação. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um viés, quem se cobra demais e é muito inseguro, tem sempre um viés de olhar para aquela questão e pensar se aquilo é certo ou errado. Se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Essa é uma base, assim, é típico. Observar esse tipo de pensamento. Será que isso é certo? Eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Para tudo na vida, gente. Tanto para lidar com seu cachorro, como para lidar com seu patrão, para lidar com o seu chefe, lidar com seu marido, lidar com o seu trabalho, com o seu paciente. Esse pensamento vem. Presta atenção nisso. Qual seria uma estratégia interessante da gente olhar, então, e começar a reconstruir esse pensamento? Será que o que eu estou fazendo é melhor ou pior para mim? Entende?
Isso é um critério interessantíssimo, porque quando eu parto do princípio do que é certo e errado, tem sempre um julgamento envolvido aqui. E normalmente eu estou olhando para fora e esperando que alguém dê esse aval ou valide o que eu estou fazendo. Eu Alguém espero de né? fora, diz para mim que isso é o certo. Aí eu fico olhando para a criatura lá de fora, fico olhando para os processos externos, fico me comparando com as pessoas, e dali eu tiro o parâmetro se eu estou certo ou errada. E ninguém quer estar na caixa do errado, tá todo mundo querendo estar na caixa do certo. E quando alguma coisa me sinaliza que eu não tô certa, amor, automaticamente alguém me jogou na caixa do errado e eu me desespero. Eu não quero estar nesse raio dessa caixa. E aí a gente começa a se atrapalhar com isso. E aí a insegurança vem, o medo vem, o perfeccionismo vem, o tio do fígado, minha filha, vai, fogo geral. Então vamos imaginar, quando eu parto do princípio do que é melhor ou pior, eu consigo fazer essa avaliação com a referência sendo eu. Eu hoje atendo melhor do que antes? Ou se eu for parar, eu atendo melhor que a Aline? Aí tá ruim, tem um julgamento envolvido. Agora, e com relação a mim mesma? O que é melhor ou pior para mim? É melhor para mim me decidir por essa técnica? Entende? Porque se eu me sinto tranquila, segura nesse movimento do que é melhor para mim, com certeza eu consigo observar quais são os meus atributos, o que eu tenho, por que eu estou tomando aquela decisão, por que eu quero escolher aquela técnica, por que eu quero aquele caminho, por que eu vou atender aquele paciente. Está tudo dentro de mim. A referência passa a ser eu mesma. E eu sou obrigada, convidada, convocada a olhar para os meus atributos. Quando eu estou aqui no certo e errado, eu estou olhando para fora. O tempo todo. No melhor ou pior, inclusive. Com certeza. Gente, no eu tô melhor me ou pior, sentindo olha nos pra nossos encontros, tá? Quando a gente se encontra, a gente tem esse tipo de conversa aí, tá? Não É isso é? aqui, ó. Eu tô o quê? Tomando nota. Vocês acham que quando a gente senta pra almoçar lá naquele... Eu também pensei, gente, ó, tudo anotado, pensei em muita coisa conversando com vocês hoje, vendo todas essas perguntas que vieram das caixinhas, das trocas que a gente faz sobre as demandas dos nossos alunos, como a gente pode ajudar mais. Né? Essa live é uma motivação para isso, né? Veio disso, da gente sentir a necessidade deles e a gente se colocar aqui pensando juntas o que a gente pode fazer. E isso é importante falar, né, Dali? Porque... aberta. Nós estamos abrindo nossa confraria aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Não, eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas não sabem também, como a Aline falou, corre, né? Como que é, Aline? Falei a frase do corre. Quem vê close. Quem vê close não vê corre. Não vê o corre. Não vê, quem vê a gente fazendo o curso Reinvente-se, não vê o tanto que a gente fica pensando diariamente, conversando entre nós, para ver como podemos contribuir mais com os nossos alunos. Então, começa um que manda direct para uma, para outra, não sei o que, a gente fala, não, peraí. Se tá pipocando esse assunto entre vários alunos, é porque é uma demanda do grupo, vamos fazer algo para resolver isso, para ajudar o coletivo. E a nossa ideia é sempre essa, responder individualmente a gente contribui pouco. Se a gente responde isso para todos, com certeza contribui mais, porque tem muitos que nem perguntaram que têm a mesma dúvida, a mesma necessidade. E até mesmo aqui, fazer isso de forma aberta no Instagram, permite ajudar até mesmo quem ainda não é nosso aluno. Mas só para entender todo o processo que a gente fica também de maturação para que esse curso entregue muito mais até do que a gente promete, né? Porque não precisaríamos nos preocupar se o profissional está inseguro ou não para atender. Mas, como a gente entende que isso é parte fundamental para ter sucesso, então vamos elaborar isso, vamos juntos encontrar caminhos que funcionem para essa ser uma queixa que diminua a ponto de não ser algo que paralise, né? Então isso é muito importante, isso que a Dali estava falando é perfeito, assim, na minha visão também, eu acredito que é isso, sempre que o olhar está para fora, a gente não chega a lugar nenhum, desperdiça muita energia e se coloca num patamar muito baixo, com certeza abaixo do que a gente realmente está, né? Agora, quando a comparação é consigo mesmo, é o único caminho de vitória. E isso, sabe, Dália, eu lembrei muito assim, eu tenho alguns pacientes que são atletas, né, de natação. E eles, mesmo sendo novinhos, já têm essa percepção, e eu acho isso tão magnífico, que é, quando o objetivo é fazer milésimos de segundo a menos, né? Só que a menos do que quem? A menos do que o próprio resultado anterior, de si mesmo, né? Essa é a mentalidade do atleta. Eu vou melhorar o meu tempo. Se eu quiser competir com o tempo do outro, eu tô perdendo foco, tô dispersando e vou me frustrar.
Agora, comigo mesma, a chance é que eu sempre vou reconhecer que eu melhorei, nem que seja um milésimo. E um milésimo é vitória. No esporte é vitória. Tem que ser na nossa vida profissional também. Na medicina chinesa. Ah, melhorei um pouquinho, consegui atender um caso que eu nunca tinha atendido. Já foi uma vitória. Consegui agendar um paciente online que eu nunca tinha feito. Foi uma vitória. Olhar para esses pequenos passos, que são milésimos de segundo, mas que levam ao ser um campeão, né? Exatamente, é a diferença. E isso que você trouxe é perfeito, porque, por exemplo, eu tenho um atleta em casa, né? Meu marido também é atleta do aquátlon, da natação, com pet e tal, então ele fica pilhadaço, loucura. E é incrível como a competição em si, mesmo que você esteja competindo com o outro ali, com o tempo, como você colocou, né? Eu tô competindo, alguém tem que chegar primeiro. Mas eu só consigo entrar na competição depois que eu olhei pra mim. Depois que eu bati o meu próprio recorde, depois que eu vi qual é a minha falha, onde eu preciso melhorar, qual é a minha vantagem. Então, se né, eu tô bom em virada, eu tô bom em braçada, eu tô precisando melhorar a respiração, o que eu tô precisando treinar? Então, é sempre voltado para si primeiro. Tem que olhar para si primeiro, para depois participar da competição. E cada um dentro da sua limitação ali, ó, né? E é isso, um milésimo de segundo, como você colocou. Eu consegui já fazer uma marcação de eu atendo um paciente? Massa, consegui um. Né? E assim vai. Né? O que eu consegui fazer? Poxa, eu consegui dar uma resolução para um caso, aceitei um paciente que eu estava morrendo de medo e, caramba, nem era tudo aquilo. Várias vezes eu recebo no direct um monte de pergunta do tipo assim, vou atender uma paciente gestante, tá assim, assim, assado, assim, 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 conta toda a história da paciente. Eu falei, você já viu a paciente? Não. Falei, então veja primeiro. Ela já quer chegar lá com tudo que ela pode fazer antes de ver, porque às vezes a paciente só quer conversar. Gente, eu contei pra vocês do caso do meu paciente que só queria sonhar. Né? Então, é exatamente isso. Veja a paciente, né? O seu feeling, às vezes vai mudar tudo depois que você conversar com ela. Tudo, vai mudar tudo. Né? Então, conversa com ela primeiro, sente, depois você pensa no que você vai fazer. Se chegou para você, você tem condições de fazer o atendimento dentro do que você sabe. Sempre você tem algo a oferecer. Nem que seja um lenço para ela chorar junto com você. É isso aí. É isso que às vezes é o momento que ela está precisando. Eu acho que é isso que a Roberta vai falar, né? Que às vezes as pessoas elas não enxergam a grande potência interna que elas têm. Isso. E elas se blindam mais em sentimentos do que do próprio servir. Então, quando você troca essa posição de o que vão achar de mim? Eu tô nessa questão de olhar para os outros ao invés de olhar... E aí você se esquece do servir. E aí você você nem viu a paciente, como a Dari falou, né? Ela tá ali, escreveu milhões de coisas, aí você fala, você viu a paciente? Quer dizer, você tomou a ação de fato, providenciar uma relação de servir com ela? Não, nem isso você fez. Né? Então, eu, assim, quando eu me pego muito em questões de insegurança, eu penso logo nisso. Segurança de tudo. Porque, não sei, eu posso não aparecer ou não deixar perceber, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E não parece, mas eu sou. E aí, quando eu destravo, porque a minha vontade, assim, eu tenho um pouco de fobia social, não gosto de conversar com ninguém. Se deixar, eu quero ficar só comigo. Vá. Mas é porque a gente já é parte dela. Deu Você hoje. não tá entendendo. Pegou? Não, é porque a gente já é parte da alma dela. Então, com a gente, ela conversa como ela estivesse conversando com o botão dela. Entendeu? Olha pros dedos e conversa. É com a gente. É tipo a gente, nós somos os dedos dela. Aí eu penso assim, poxa, eu não tô servindo ninguém se eu ficar nessa, entendeu? Por isso que de vez em quando eu sumo do stories, é quando eu tô nessa, entendeu? Eu não tô afim de falar com ninguém hoje, não quero escutar nada, não quero escutar uma palavra. E eu sei que esse é um... Aí. E vocês sabem que eu não tinha essa consciência. Eu coloquei até o Water Violet na minha sinergia floral, porque às vezes eu sou... Aí o povo fala assim, lá, metida, ó, conversa com ninguém. Passa, não dá uma boa tarde. Não, é porque eu tô tão dentro de mim, assim, tão dentro que eu às vezes nem enxergo o que tá acontecendo lá de fora. Mas essa consciência eu tenho, quando eu me vejo nessa, eu falo, vamos destravar isso aí, porque eu tô deixando de servir, eu tô deixando de ser contribuição, eu tô deixando de ajudar por conta de certas características, né? E aí o uso floral, né? O uso óleo essencial também.
tento fazer reprogramações mentais, por isso que essas reprogramações da Roberta, elas têm um efeito, assim, bem potente na minha mente, porque aí eu penso assim, eu me permito expandir, eu me permito comunicar cada vez mais a minha prática. Nossa, isso destrava muito. Faz assim, e aí eu tô aqui, né, na live do meio-dia e pouco, conversando com você. Que delícia. É, Ai, mas é gente. isso mesmo. É isso mesmo. Mas é isso que eu acho que é interessante. Essa nossa naturalidade, acho que ajuda também as pessoas a verem o quanto é com todo mundo, né? E com cada um vai ser numa área, num aspecto da vida. De novo, na minha percepção, a única coisa que muda, o porquê para mim é numa área e para ela é outra e para ela é outra, é porque em uma área eu já fiz mais. Então, para mim tá ok, tá normal. E outra não. É onde está meu desafio, que pode ser exatamente o oposto da outra pessoa, que naquela área que eu tenho dificuldade, já tem muita experiência. E aí para ela não, nada acontece, mas Isso. em uma área que eu já estou mais experiente, ela não tá, e aí assim vai, né? Então vamos primeiro achar isso normal, né? Achar isso normal. E aí, voltando no raciocínio da Dali sobre o atendimento, eu acho que o primeiro ponto para todo profissional, ó, já vai a primeira dica aqui da live. Primeira dica, anota aí, como ter galera. segurança para atender? Não se preocupe com técnicas. O seu primeiro desafio é Isso. escutar atento. Escute atentamente seu paciente. Essa é a sua primeira contribuição com ele. Se naquele dia você não fizer nada, além disso, você já ajudou. Se naquele dia você só escutou bem e aí você resolveu que você só vai pôr ali, sei lá, um G4 com F3 para girar tudo lá dentro, acabou. Foi excelente seu atendimento. Aí você, com essa referência de um escutar atento, de quem percebeu as entrelinhas, percebeu os micro sinais faciais da pessoa ali, quando ela tá te falando, que ela te indica onde estão os gatilhos emocionais dela ali, que o olho dela enche de água a hora que ela fala uma determinada coisa para você, ou a voz muda. Quando você fez esse escutar atento, a partir disso, dessa primeira sessão, para as próximas, aí você elabora o que vai entregar na próxima que pode ajudar, mas sempre, na minha visão, eu pelo menos faço dessa forma, vou com alguma coisa em mente, mas vou com a outra parte livre. Deixo solto para ver o que nessa segunda sessão acontece. Sabe por quê? Porque às vezes só daquela primeira que você achou que você não fez nada, já gerou tanta mudança e transformação que a pessoa estava aberta, porque ela queria, porque a cura é dentro dela, não é eu que faço cura de ninguém, é ela que se cura. Isso. Que ela já chega com outra demanda para outra sessão. Então, se eu vou muito fechada num diagnóstico e num tratamento, às vezes eu perco a oportunidade de ver que já mudou e que já é outra necessidade. Então, acho que, assim, é bom isso, você sempre ter algumas coisas em mente, algumas estratégias, mas deixar sua mente também livre para sentir o que tem que ser naquele dia. Eu tenho uma frase que me marcou, ouvi de um professor meu há muitos anos atrás, essa eu nunca esqueci. A terapia acontece no encontro. Isso. É isso que ele dizia, terapia acontece no encontro. É quando eu estou frente a frente com a pessoa, que os nossos neurônios começam a se comunicar, porque isso de fato acontece, e eu me permito sentir, ali começou a terapia. Eu sinto e coloco o que eu tenho para contribuir naquele momento. Ali acontece a terapia. Não é em casa, estudando e tal. Estudar é importante, a gente tem que ter conhecimento, mas não é o principal, talvez. Não sei. E uma Pra mim coisa que eu funciona. acho legal, isso que você falou, acho que tem muito a ver isso, né? É que o nosso trabalho não é só sobre a gente. Nosso trabalho é sobre o outro. Então, como você disse, eu não me sinto pronta, não tenho todas as técnicas, não tenho conhecimento para quando o meu paciente chegar lá, me falar o que ele tem, eu já fazer um diagnóstico, saber todos os pontos que eu vou usar, quais os alimentos de dietoterapia, quais os florais, porque essa é a nossa ansiedade, né? É. A nossa ansiedade é ter a resposta na ponta da língua. Mas não é sobre você, não é sobre quanto você consegue carregar de conhecimento nas suas costas. É sobre o outro, sobre quais as ferramentas que eu tenho, para mesmo que não seja na hora, a gente faz o que a Roberta falou, a gente vai ali, entrega uma movimentação de energia, um equilíbrio, uma harmonização, e aí você vai lá para o seu momento de estudo, para o seu momento de busca, e aí sim você vai conseguir traçar os caminhos, porque ninguém precisa carregar nas costas todo o conhecimento de uma vida inteira. Quantas relações a gente já não teve, quantas lives aqui a gente já não fez, quantos cursos, quantas pessoas a gente já não encontrou, quantas conversas. Como que a gente conseguiria carregar tudo isso na nossa mente? Isso é impossível. Então, essa insegurança de não ter toda a ferramenta, você tem acesso a ela, né? Talvez não naquele momento, não de pronto.
alguma coisa você lembre, outras não, você vai lá no seu tempo e pensa que a terapia não é sobre você, é sempre sobre o outro. Sobre o outro. Uma coisa importante, que eu acho que também é uma frase que livra a gente um pouco assim desse peso de ter que, né, resolver da nossa ansiedade, daí quando é sobre a gente, é lembrar que nós não somos causa e nem solução dos problemas da vida de ninguém. Entende? A partir do momento que eu não sou causa, nem solução, eu consigo transitar de uma maneira leve e livre, podendo estar inteira para ajudar essa pessoa. Porque eu sei que é dela isso. Então não é do meu pai, eu não sou causa nem solução dos problemas do meu paciente. Se ele não fizer a parte dele, né? Se não houver esse encontro, eu posso aplicar todas as técnicas. Todas. Que não vai funcionar. E eu não vou sair dali, né, satisfeita, eu vou ficar sempre me frustrando com isso. E vão haver situações em que realmente, gente, a gente não é a solução. Lida com essa verdade. Vai ter paciente que não vai ser para você, vai chegar na sua mão e você não vai conseguir solucionar. Você não tem essa obrigação. Entende? E você não é a causa nem a solução. Então precisa ter essa liberdade, essa leveza de conseguir fazer esse encontro, porque quando a gente se sente causa ou solução, a gente se embola com o paciente. Acabou. Você fica num nível de ansiedade que você começa a vibrar na frequência dele, você não consegue sair, você não consegue escutar. Você só quer resolver aquele ponto que ele trouxe. Você não consegue nem olhar além. Né? Então, quando você se sente causa ou solução da vida de qualquer pessoa, gente, do filho, do marido, você não consegue ajudar. Isso também é um ponto importante. Né? Saber lidar com essas situações da vida. Que lindo isso, né, gente? Nossa, essa live pra mim foi uma terapia em grupo mesmo. Como a live, a Dali prometeu no começo, né? Você querendo. Eu vou colocar lá no nosso grupo de alunos essa live depois como conteúdo obrigatório. Sim. Exatamente. Sobe a live lá na plataforma, coloca ela como se fosse aula para ter o certificado. Aula bônus. Vou Você fazer ter o isso. certificado. Aula bônus não. Como é que é aquela gente? Disciplina obrigatória. Disciplina obrigatória. É básico. Com né? certeza, É isso mesmo. Eu acho interessante isso. Muito bem, e aí se a gente puder deixar agora aqui uma dica aí do que fazer, então, né, para começar a resolver isso, a minha sugestão é o seguinte, ó, quando a gente escreve, a gente sempre organiza o pensamento. Na mente as coisas ficam desproporcionais, elas ficam ampliadas, nem sempre é o que é. Quando você vai escrever, você tem que organizar aquela ideia, aquele sentimento em palavras, e isso dimensiona as coisas. Então, eu tenho uma sugestão que é o seguinte, você marca 2 minutos no relógio. E nesses 2 minutos você não pode parar de escrever. Você pega uma folha lá em branco, você vai escrever a partir da pergunta: do que eu tenho insegurança? Ou do que eu tenho medo? Deixa a pergunta escrita lá em cima na folha. Aí você pega uma folha em branco, marca lá 2 minutos no seu relógio. Nesses 2 minutos você vai ficar escrevendo tudo que vier na sua mente, tudo. Não pode parar de escrever. Essa é a regra que faz funcionar, faz o cérebro entrar no lugar que ele tem que entrar. E não pode julgar. Ah, mas eu não tenho medo disso. Ah, mas será que eu tenho mesmo? Não, não é para julgar. É só para escrever. A única coisa que você tem que fazer é escrever. Tudo que vier à sua mente. Até aquilo que você vai fazer suposições. Ah, deve ser isso aqui. Escreve lá. Quando o relógio parar, aí sim você vai ler tudo que você escreveu. E aí você vai dar uma pensada. Isso aqui faz sentido. Acho que esse não. Aí você vai dar aquela filtradinha. O que fizer mais sentido naquele dia para você, você pega, pinça aquela informação. E essa informação você cria uma frase de reprogramação em cima dela. Então, eu tenho insegurança do quê? Vamos pensar aí, deixa eu ver. Eu posso chegar numa conclusão lá na minha lista, pensei uma frase que eu tenho insegurança se eu vou conseguir dar o resultado que meu paciente precisa. Pronto. Então, em cima disso, agora cria uma reprogramação. Uma afirmação para reprogramar a mente, que é o quê? Uma frase positiva, de preferência curta, que ajude você a desbloquear essa informação, a mudar isso. E essa frase pode ser a que a Dali deu aí, que é eu não sou a causa. Eu não sou a causa nem a solução dos problemas de ninguém.
Pronto. Essa é a sua frase de afirmação. Eu não sou a causa nem a solução do problema de ninguém. Pode ser essa frase. Aí, se você fez sentido que essa frase para você, então você vai repetir essa frase todos os dias quando você acordar, 8 vezes. Assim que você acordar. E antes de dormir, 1 hora antes de dormir, repete ela aí mais umas 8 vezes. Vai fazendo isso dia após dia, que a mágica acontece. Que você vai conseguir adentrar essa informação lá no seu subconsciente, e aquilo vai sendo reforçado dia após dia, criando uma conexão forte, que vai ajudar a sobrepor essa informação em relação à informação que tem lá de que eu tenho medo de não dar o resultado para o meu paciente. Então, esse é um exercício muito eficaz, muito eficaz. Façam, que vai com certeza gerar resultados. E aí a gente vai gostar muito se você vier depois contar pra gente o que fez e o que resultado você percebeu, que mudança. É muito gostoso saber disso, saber o que vocês estão levando para a prática e usando e se está trazendo resultado. Então, essa é a minha sugestão para o dia de hoje. E mais que isso, Rose, seria muito legal se depois de vocês encontrarem aí qual é o motivo maior da insegurança de vocês hoje, vocês compartilhassem isso com a gente no direct, porque a gente vai fazer uma série de lives sobre insegurança. Então, a sua insegurança pode ser o tema de uma próxima live. A pessoa não vai ser identificada, que nem a gente não identificou a pessoa que mandou o conteúdo pra gente no direct. Mas isso vai ser bom, porque vai ser uma terapia em grupo que a gente faz aqui, né? E a sua questão pode ser a questão do outro. E aí a gente expande o universo em vez de contrair, né? Perfeito. Top, isso mesmo. E a dica da Roberta tá perfeita. Você observa isso depois que identificar esse medo, faz essa frase de reprogramação. Essa foi só um exemplo, pode ter outras que você mesmo pode criar sem medo, gente. Ai, será que essa frase tá certa? Não interessa, faça. Só não use a palavra não, né, Rob? Só não use a palavra não na sua frase. Crie a sua, confie. Vamos começar o movimento de confiar, né? Porque só você sabe o que é bom pra você. Aqui a gente pode inferir tudo, mas só você sabe. Então, se veio a intuição, aquela frase pra você, sei lá, sou boa no que faço. Sou boa no que faço. É essa que vai ser a sua. Sou bonita. Sei lá, gente, pode ter sido isso. Deixa vir essa, coloca essa. Sabe? Deixa vir. Deixa vir. Vamos começar a trabalhar o aceitar a insegurança e entender que dentro de mim eu tenho atributos apesar dela para superar tudo que eu preciso. Então essa dica da Hobbs aí fecha com a gente. Nas próximas lives a gente pode trazer algumas outras sugestões aí de algumas coisas, vamos deixar o curso avançar um pouco, né? Sobre óleos essenciais, sobre florais, sobre alimentação. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar aí nas próximas lives. Sim, infinitas possibilidades. Infinitas. É isso, gente. Delícia. Bora almoçar. Dali, repete qual é a frase aqui, por favor. Aquela que você tinha dito, que a Roberta falou. Eu não sou a causa e nem a solução dos problemas de ninguém. Perfeito, é isso então, gente. Então a gente vai almoçar com essa agora. Se você não tomou nenhum tapa na cara nessa live, você tem que assistir de novo. É com carinho esse tapa. Com carinho, gente, mas coisa melhor do que essa, do que a gente acordar, alguém te acordar de um estalo, né? Você tá ali vivendo sua vida, achando que tá tudo ótimo, tudo bem, cheia de questões, e alguém fala, opa, isso é uma questão, querida, vamos trabalhar isso. Nossa, eu acho maravilhoso, eu pago pra me fazerem isso. Tranquilamente, não é terapia, a gente faz isso. Você gente, eu também. Pra você, pra ver o que você não tá vendo sozinho, né? Isso é muito legal. A Dali já vai disponibilizar o Pix para essa sessão que a gente fez no almoço. Contribuições. Que é o único horário disponível. Aproveita, gente. De fato... Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vai ser muito legal. Aqui, ó, tomei vários. Coisa boa. Todo mundo tomou, gente. É isso aí. Esse é o intuito mesmo, a gente apanhar, mas apanhar com vontade, com carinho. E agradecer que apanhou ainda. E agradecer, né, obrigada, menina? Gente. Obrigada, meninas. Vocês são nossas melhores amigas abusivas que eu tenho. Muito bom, gente. Muito bem, Muito bom gente. estar com vocês. Sensacional. Valeu.
É E isso, é gente. isso. Beijo. Essa live vai Beijo. lá para nossa plataforma. Conteúdo, Tchau. disciplina obrigatória. Obrigatória.